Sônia Branco? Também não. Dario Teixeira? Nunca vi. Também não sei quem é. Sueli Branco? Quem? Sueli Branco? Não sei quem é. O Agenor Medeiros, o senhor já mencionou, né? Já, esse eu tive contato. Da OS, o senhor não tratou desse assunto de propina, de valores, com o senhor José Aldemário, não, Léo Pinheiro? Eu conheci o Léo Pinheiro em eventos sociais, umas 4 ou 5 vezes, mas nunca tratei desse assunto com ele. O senhor Matheus Coutinho? Nunca. Pois o senhor Alberto e o CEF, o senhor conhecia? Conheci na carceragem. Pois o senhor mencionou o senhor Alberto Vilaça, isso? Sim, senhor. Ângelo Alves Mendes, o senhor conhecia? Nunca vi na vida. O senhor Sérgio Mendes, o senhor mencionou que conheceu, né? Na carceragem só. Nunca tinha tratado com ele esses assuntos relativos à propina? Não, nem sabia que existia. Sério. O senhor João Vacari Neto, o senhor conhecia? Não, vim conhecer também na carceragem. O senhor tinha conhecimento na época que, como diz aqui a acusação, valores eram repassados ao senhor João Vacari Neto pelo senhor Pedro Barusco? Olha, o Pedro dizia que parte do que ele recebia, não que ele recebia, desculpa, que parte do que vinha dos pagamentos, havia uma parte do partido, que ele também não se metia e eu queria saber menos ainda. Então ele dizia, por exemplo, nesse contrato aqui tem 0,5% que é nosso, da casa. E tem meio que é do partido, mas eu também não quero nem saber. Eu nunca soube de nada, ele nem quis saber. Mas ele mencionava o partido ou falava o partido? Ele mencionava que era para o partido. Eu procurava não me entrar em detalhes políticos. Ele mencionava se políticos recebiam esses valores também? Ele falava partido. O senhor Júlio Camargo, o senhor mencionou, né? Eu conheci, mas nunca fiz negócio, e conheci mais tarde. O senhor Renato Duque, o senhor mencionou... Eu tive com ele algumas vezes, uma vez, né, que eu me lembro bem, numa visita de uma delegação da Petrobras fez à Europa, e eu os recebi na Noruega, em Bergen, onde eu representava a LMG. Eu recebi ele com a delegação, eles tinham vindo da Holanda, depois iam para outros lugares. Mas esses assuntos de propina, o senhor nunca tratei com ele? Nunca discuti. Nunca nenhum comentário? Nunca nenhum comentário sobre isso. Rogério Cunha de Oliveira. Também não conheço. O Rogério da Petrobras. Não, o Rogério Araújo. Rogério Cunha seria da Mendes Júnior. Não conheço. Sr. Valdomiro de Oliveira. Nunca ouvi falar. Não, ouvi na mídia depois. Bom, acho que eram essas indagações do juízo. Eu passo então ao Ministério Público. Obrigado, senhor. Boa tarde, senhor Mário Góes. Boa tarde. Retomando aquela anotação que foi apreendida em seu computador, cujo início é Mines, acompanha a denúncia. Excelência, eu posso passar a ele? Sim. Então, aquela mesma folha, Mines, com 3.500.000. Sim, senhor. Senhor Mário, ali na terceira linha, o senhor poderia nos relatar o que é aquele DIV, 2 pontos? A divisão, a famosa divisão por 6, que ele falava, que eu falei por 6 e em alguns casos por 7, na qual ele botava, foi uma simbologia que ele tinha uma simbologia e eu fiz uma outra simbologia, né? Certo. Mas para atender a mesma coisa. Segundo ele, o GR exclamação, que é GR1, seria para o doutor Renato Duque. Certo. O GR arroba, que seria o 2, seria para ele. O 1 seria o 60-40, aquela divisão, e 1 que seria meu. Certo? Essa era a divisão que era feita. Quando era 7, tinha mais um aqui que eu não sabia quem era. No caso, então, o senhor seria o XXX ali? Eu seria o XXX. Ali mais abaixo, abre um item 1, né? Que foi pagamento em outubro de 07, não é isso? Sim. E ali tem um trecho que fala pagamento para GR arroba mais GR exclamação, deduzindo parte
Esse aqui eu até já falei lá para o delegado Mauat, eu não me lembro o que seria KA. Já tentei lembrar, não sei o que era, alguma dedução de algum outro pagamento que já teria sido feito, e eu não consigo lembrar que projeto poderia ser KA, mas isso aqui seria um projeto, e eu não me lembro o que é. Ali onde fala Oscar... Isso aqui foi é o negócio do avião. O senhor poderia nos explicar? Foi que o avião teria sido vendido por 320, teria um terço dele, que seria 106. Esse avião, qual avião seria, senhor Mário? O senhor citou 3 aviões. Dois aviões. O Oscar não era nosso. Era de uma outra pessoa que era... eu não estou tentando me lembrar, se eu me lembrar do nome eu falo. Sim. Agora, eu não sei se ele se refere ao Oscar como o C-90, eu não sei. Porque nós tivemos 2 aviões, o C-90 e o B-200. Certo. Nesses, o senhor mencionou que o Barusco não participava com a manutenção do avião, né? Combustível... Não, combustível eu nem estou considerando. Ele nunca participou de nenhum custo do avião. Certo. Tá. Mas houve uma dedução de uma parte de percentual aqui, como a gente faz aqui, ó, tem a dedução desse valor. Isso que eu falei, houve uma dedução de um valor. Então, só que tem que, com o tempo, tiveram várias despesas e ele não participava. Certo. Só uma manutenção, por exemplo, um IAM pode custar $100 mil. Certo. Entendeu? Mas assim, no aporte inicial, então houve uma dedução, houve uma dedução que do ele percentual queria ser sócio. Da propina dele. Exatamente. Isso foi o que eu falei ainda há pouco. Certo. Nos 2 aviões que o senhor mencionou, o C-90 e o King Air B-200, é isso? Isso. Certo. Ali mais abaixo consta, depois de uma série de subtrações, 141.300 e daí 85.750 DIR-KS. O senhor saberia dizer o que isso significa? Desculpa. DIR-KS, aqui é a COS. Perdão. Espirro, desculpa. Fica à vontade. Aqui é direto com a Denise Coss. Essa era a gerente da conta Maranelli? Da conta Maranelli. Das contas dele e minha, ela que a gente passava e ela dividia e ele acertava essas divisões. Certo. Na outra página é a mesma coisa. Posso devolver a página? Ou você ainda precisa? Obrigado. Existe uma outra anotação também que foi apreendida, Silêncio. Essa fui eu até que chamei a atenção do delegado. Eu vou passar aqui um documento com consta em cima, must sent cave. Isso. Tá? Esse aqui eu me lembro, quando analisei, até no dia seguinte eu pedi esse documento a ela, para ela me arranjar, e procuramos. Isso aqui se refere a uma companhia chamada Bueno, na qual eu, na realidade, me lembro que teve um pagamento de um contrato. Pedro menciona naquela famosa planilha dele 3 contratos. Isso aqui significa must, porque o senhor Bueno tinha um bigodão, era o modo como a gente chamava ele de mustache. E Cabiunas Vitória, o CAV. Então, isso aqui foram depósitos que foram efetuados na conta Maranelli? Foram pagos, não, aqui foram pagos em espécie por ele. Inclusive, 1 ou 2 desses pagamentos, porque aconteceu o seguinte, eu ofereci a Bueno dar um serviço a eles, porque eu sentia que ele estava trabalhando de uma maneira errada, ele não trabalhava, não que ele tecnicamente não tivesse capacidade, tecnicamente ele tinha capacidade de fazer, mas ele trabalhava, ele era um senhor, uma pessoa humilde, que tinha vindo de tratorista, e a lida dele com a Petrobras, que não é uma companhia fácil de se trabalhar, era muito complicado. Então eu ofereci meus trabalhos. Tentei várias vezes assinar um contrato de consultoria com ele, ele nunca quis.
mas ele me deu espécie. Alguns desses pagamentos aqui, se eu perguntar qual, eu não me lembro, eles foram pagos quando eu vim a Curitiba para tentar assinar o contrato, fizemos algumas minutas, e ele me entregou o dinheiro e eu voltei com o avião com esse dinheiro. Uma delas com o irmão dele junto comigo. Mas esses valores eram para ser repassados a Pedro Barusco? Eram dentro daquele acerto com Pedro Barusco. O senhor utilizava esses valores que o senhor recebia em espécie, o senhor mencionou, para fazer compensações. Isso. Então, é possível que o senhor tenha utilizado esses valores em espécie aqui para efetuar pagamentos no interesse dos contratos da denúncia? Aqui que eu até falo, por exemplo, o último item aqui que a gente analisou, e eu me lembrei disso aqui, juntos com 62.780 como parte do pagamento da terceira da MPR, que era um contrato com a MPR, que foi um invoice de fevereiro de 07. Entendeu? Isso aí. Então, mostra aqui como eu fazia, a gente ia fazendo esses acertos. Perfeito. Sobre a OAS, como que o senhor se comunicava? O senhor mencionou que tratava desses assuntos das propinas diretamente com o senhor Agenor Medeiros. Como que o senhor se comunicava com ele? Era pessoalmente? Como que funcionava? Eu ligava para ele porque, na realidade, esses dois contratos são posteriores aos primeiros recebimentos que eu tive de um outro contrato que o Pedro Barusco mencionou na lista dele, aquela lista que ele botou junto à delação, que é um contrato do SEMPES. Nesse contrato sempre o pagamento todo foi feito, eu detalhei isso no meu depoimento ao delegado. O pagamento foi feito todo em espécie, no nome da OAS e de mais 3 outras companhias que faziam parte do consórcio. Esse dinheiro, por exemplo, a OAS, quando tinha disponibilidade, ele me ligava, eu ia lá, ele tinha uma planilha, ele me mostrava a planilha. Ele quem, desculpa, só para... O senhor Agenor, doutor Agenor. E aí o pagamento eu pedia para ser enviado para o endereço da Advalor. Inclusive, teve alguns desses pagamentos que foram recebidos por alguém correspondente da Advalor em São Paulo. Isso tudo está bem detalhado no meu depoimento aí. Certo. Então eu tinha esse contato com ele, ele ligava para mim, eu ligava para ele para saber se estava atrasando, se tem alguém não pagando, Pedro pedia, eu ligava, Pedro possivelmente teve contato com ele, porque acontece o seguinte, Pedro Barusco tinha contato com essas pessoas todas, mais até do que eu. E o senhor lembra especificamente de ter conversado com ele sobre esses contratos da Pilar e Pojuca e Urucupuari? Um dia foi pedido pelo Pedro para conversar com ele, eles me disseram que tinham, mas que esse aí não podia ser pago mais em espécie, tinha que ser pago com contrato. Quem escolheu então a forma de celebração desse contrato foi a própria OAS, pelo Agenor Medeiros? Sim, senhor, porque por mim seria muito melhor receber em espécie. Eu tenho aqui o contrato celebrado com a Gazan e a Rio Marine. Posso passar ele? Então, o contrato da Gazan com a Rio Marine. Sim, senhor. Se o senhor puder ir até a última página. Sim, senhor. Essa assinatura é sua? O senhor mesmo? A minha é minha. Pela Rio Marine é a sua assinatura. Isso. As demais pessoas que estão citadas ali, o senhor alguma vez tratou com elas ou não? Não. Luiz Ricardo Sampaio, eu sabia que trabalhava lá, mas nunca tive contato com ele. Nem Renato Vinícius Siqueira, nem ninguém. Foi tratado com o senhor Só Agenor? com a Agenor. Eu só tratei com a Agenor. E o objeto desse contrato não foi prestado de... Infelizmente, não. Isso aqui é um aditivo, excelência, do consórcio Gazan também. Tem necessidade de mostrar cada um deles, doutor? Só se lembrar não, isso aí foi parte era ali, acho que eram as medições, não é isso? É um aditivo no valor de 5 milhões. Mas que nunca foi recebido. Não foi recebido? Não foi recebido. Só foram recebidos 7 milhões e meio. Certo.
O senhor mencionou que recebeu por intermédio da Rio Marine até final de 2010 ou início de 2011. Isso é que eu me lembro. Acompanham a denúncia notas fiscais que foram emitidas pelo contrato CMMS, por exemplo, até janeiro de 2012. Existia alguma nota que foi emitida pelo consórcio CMMS por serviço efetivamente prestado? Não. O que acontecia é o seguinte: foi muito difícil receber esses contratos às vezes, pois os contratos vinham atrasando e não pagavam. Eu não posso nem garantir aos senhores se todos esses pagamentos foram todos recebidos. E pode ter acontecido que esse foi um pagamento que ficou muito atrasado, mas a gente já não estava praticamente, a gente não trabalhava. Cobrei possivelmente, que Pedro estava pedindo para cobrar, porque a partir de 2011 praticamente a Pedro já tinha saído da companhia, não teve nada novo, é tudo do antigo. Certo. Mas, para que a gente possa entender, a emissão da nota fiscal, o pagamento ocorria eventualmente antes da emissão da nota fiscal? Não, sempre? Normalmente eu emitia a nota fiscal para receber pagamento. Teve casos de a gente emitir nota fiscal e não receber pagamento, ter até que pagar o imposto e não ter recebido. Aí ele pagava atrasado. Esse consórcio, eu me lembro, MPE, foram companhias que foram muito difíceis de receber os pagamentos. Com relação ao OAS, do mesmo modo, constam, com relação ao contrato da OAS com a Rio Marine relativo à transportadora TAG, né? Constam pagamentos de igual modo realizados em janeiro e fevereiro de 2012, de R$900 mil. O senhor recorda se... eu não me lembro exatamente, eu sei que foram pagos em 3 pagamentos de R$900 mil. Isso eu me lembro, não me lembro datas. Certo. Porque às vezes atrasavam os pagamentos. Houve alguma espécie de serviço prestado pelo senhor para a consultora OAS? Não, eu tentei outros contratos, mas nesses 2 não houve contrato. Tivemos contrato e não houve serviço. Certo. O senhor mencionou também no âmbito da colheita dos depoimentos de colaboração que inicialmente o senhor Barusco, quando ele pediu ao senhor que passasse a fazer recebimentos, ele mencionou ter um suporte do partido. O que seria isso? A ideia era o seguinte: quando ele me pediu que eu ajudasse, ele me falou que já fazia isso há algum tempo, talvez bastante tempo, com outras pessoas, e eu disse que não gostaria muito de fazer isso, porque a Rio Marine já existia naquela época há mais de 15, 17 anos, eu trabalhava há mais de 40 anos, e eu tinha certos receios. Então ele me disse que não tivesse medo, que não ia acontecer nada, que tudo isso que acontecia estava acontecendo já há algum tempo ali, de início, e mais, que eu não me preocupasse, porque tinha um suporte, não era só ele que estava recebendo, tinha um suporte superior, que tinha o partido envolvido. Ele chegou a mencionar qual partido? Olha, pode ser até que ele alguma vez tenha mencionado, mas eu acho que ele se referia, ao que eu entendo, ao Partido dos Trabalhadores, mas eu não tenho nenhuma prova disso. Certo. Com relação à divisão dele com o senhor falou que ele alegava ao senhor que uma parte iria para o senhor Renato Duque. O senhor tem conhecimento de como ele fazia para repassar esses valores para Renato Duque? Não tenho a mínima ideia. Eu pagava a ele é que recebia, como ele fazia, ou se fazia ou se não fazia, eu nunca perguntei. Certo. O senhor sabe dizer se ele tinha o número da conta da Maranelli, o senhor Barusco? Eu, surpreendentemente, vim a ler que ele tinha. Como ele tinha muito acesso, foi ele que abriu junto comigo a conta, eu admito até que ele tivesse a conta, mas eu não posso garantir. Mas quando eu li que, por exemplo, o próprio senhor Júlio Camargo e mesmo o senhor Augusto Mendonça uma vez falou, e quando o Augusto teve, eu me lembro, ele ia confirmar a minha conta.
Certo. E alguma vez ele relatou ao senhor que teria fornecido o número da conta para algum recebimento? Nunca me disse isso. Na folha 207 da denúncia constam 83 transferências eletrônicas da conta Maranelli e PAD, apenas 2 da PAD, para contas cujo beneficiário econômico é o senhor Barusco. Elas datam de julho de 2006 até fevereiro de 2012. Esse período, o senhor recorda desses depósitos? Deve ser disso, porque é o que eu falei. A gente fazia o acerto de contas e a gente acertava entre ele e a Denise como fazer. E eu nunca, como eu disse, eu repito, eu nunca mandei uma ordem por escrito. Eu avisava só: Denise, por favor, transfira tanto para o amigo, e aí ela dividia em 4, 5, 10, 8 vezes. E eu nunca entrei no detalhe. Eu nunca soube, repito, o número ou o nome da conta do Pedro Barusco, conta ou contas, o que for. O senhor mencionou que houve um repasse total da conta quando encerrada no Banco Safra para o banco... Da FAD. Da FAD. Tem um depósito aqui de 5.800.000 dólares americanos. Em dezembro de 2011, seria esse? Esse foi quando a gente encerrou, e eu praticamente, a partir daí, pode até ter algum recebimento, mas eu praticamente não fiz mais nada com o Pedro. O saldo da conta, o senhor tem ideia de quanto tem na conta? Atual? Isso. Eu admito que hoje deve ter, eu não sei porque o dinheiro está tem dinheiro cash investido em ações, em bonds, mas eu admito que, considerando as duas contas que eu ainda tenho, a Maranelli e a coisa, esteja em torno de 7,5, 8 milhões, 8 e pouco, eu não sei, de dólares. Nesse montante tem percentual que pertenceria a Barusco ou esse montante? Não, esse dinheiro seria o que sobrou para mim dessas divisões e dinheiro que eu recebi das companhias que eu realmente prestei serviço e que pagaram parte lá fora. Então, a sua parte, dentro daquela divisão que o senhor expôs de 1/6 mais 40%, seria esse saldo da conta Maranelli, somado aos valores que o senhor recebeu na Rio Marinho. Houve gastos nessa conta, é lógico. Também. Certo. O senhor mencionou que a Cetal efetuou depósitos na Maranelli. Eu não sei se foi a Cetal, eu sei que vieram, pelo que eu sei hoje, na época, como eu digo, eu não tenho certeza de quem era o pagador. O que eu sei hoje, por exemplo, é que os pagamentos foram feitos através do Júlio Camargo, ou de quem foi, da conta Maranelli. Como eu descobri na Veja que teve um pagamento de uma conta Quadrix, que eu não conheço, e mais está da revista, que seria de parte do Ricardo Pessoa. Certo. O senhor sabe ou presenciou alguma discussão de valores desses repasses em aditivos contratuais? Não entendi, desculpa. O senhor mencionou que o que o Barusco lhe relatava e como era discutido, dividido as propinas, era em percentuais, né, de contratos. Ele falava normalmente, vai entrar um valor X, às vezes falava de que companhia, de que contrato, às vezes não. Alguns, lendo a relação dele, alguns eu relembro, como eu falei no meu depoimento. Outros eu nem me lembrava. Mas o senhor mencionou que às vezes era veiculado um percentual do contrato, né? É lógico. O senhor lembra se também era veiculado pagamentos em percentual de aditivos contratuais? Olha, podia ser contrato, podia ser aditivo, era de tudo que ele recebia através dessas companhias, ele me encaminhava. Eu acho que, por exemplo, o contrato da OAS é de aditivo, não é isso? Não é um contrato de obra nova. Se o senhor lembrar, né? Eu acho que é isso, eu não tenho certeza, mas